Bom dia, professores! Hoje eu vou fazer um percurso com vocês de como elaborar um Google Formulário desde o início, tá? E as novas organizações. Então, vocês vão primeiro fazer o login no seu e-mail, tá? Da Gmail. No caso aqui, estou no meu e-mail institucional. Depois eu vou aqui à direita, nesses pontinhos, e vou encontrar o aplicativo Formulários. No caso aqui, eu vou descer um pouquinho, e é este aqui, a caixinha roxa, tá? Eu clico nele e ele vai me direcionar a uma nova guia. Nesta nova guia, eu vou encontrar todos os formulários que eu já elaborei aqui embaixo e também aqueles que houve o compartilhamento da edição, tá? E aqui, onde tem esse sinal de mais, onde eu vou iniciar um novo formulário, onde eu vou clicar, porque eu vou começar desde o início, tá? É importante que você já tenha salvo no seu computador um arquivo de Word com as questões que você quer colocar no seu formulário, com as imagens, se você quiser algum vídeo do YouTube, que você já tenha tudo isso selecionado, tá? Então, aqui no início, eu vou colocar lá, como nós combinamos, o roteiro de estudos, e aí eu vou discriminar, então, a semana. No caso aqui, estamos na semana do dia 15/6 a 19/6, tá? E aí, eu vou pegar, então, a descrição do meu formulário, que é a descrição do meu roteiro de estudo. No caso, eu já deixei um Word aberto, vou copiar aquelas informações principais que nós já estudamos e vou colar aqui na descrição, com as informações já preenchidas, né, de instruções para que o meu aluno possa desenvolver este roteiro de estudos, tá? Outra opção aqui no início que eu tenho é de clicar aqui em cima, ó, na descrição do meu formulário, e só de eu clicar, ele já puxa a identificação dele, tá? Para ele ficar identificado lá em meio aos outros, tá? E aí eu vou começar, então, as minhas perguntas. Feita essa primeira parte, eu vou baixar um pouquinho e aí eu começo as minhas perguntinhas. Como nós já estamos acostumados, a primeira pergunta é sempre o nome completo e o número do aluno, para ficar melhor a identificação depois das respostas, né? Lembrando sempre, depois que você preencheu a pergunta, colocar a questão como obrigatória. Aí eu vou para a segunda pergunta, que nós sempre colocamos a série, para ele se identificar. Por exemplo, se eu for colocar nono ano A, eu dou um Enter nono ano B e nono ano C, né? E aí coloco também como obrigatória. E aí sim eu começo as minhas questões relacionadas ao conteúdo da aula do Centro de Mídias, porque é sempre um formulário complementar a essas aulas, né? Então, se eu já tenho salvo aqui o meu arquivo com as perguntas, fica muito mais fácil, né? Então, eu tenho aqui a minha primeira pergunta. Eu copio ela direto do meu arquivo de Word e colo ela aqui, né? Então, eu já tenho a primeira. Aí, eu vou para as respostas. Mesmo que ela está selecionada aqui em vermelho, não tem problema, porque o formulário, ele não vai deixar em vermelho, tá? Ó, e é interessante porque ele cola um atrás do outro, tá vendo? Eu copiei as 5 alternativas e ele cola para mim uma em cada item. No caso aqui, escolhi a opção de resposta em múltipla escolha, mas eu tenho outras opções, como uma resposta curta, um parágrafo, né? Caixas de seleção, onde ele vai poder selecionar mais de uma alternativa, uma lista suspensa, ele pode baixar um arquivo do computador, ou uma escala de 0 a 10, né? Então, ele tem outras opções também de respostas. Lembrando sempre de colocar aqui como obrigatórias, tá? Ah, e agora? Já coloquei a minha pergunta e eu quero adicionar o meu gabarito para que o formulário faça uma autocorreção. Eu vou aqui nas configurações do formulário e aí eu tenho algumas opções muito interessantes, tá? No caso aqui, primeiro, coletar endereços de e-mail na configuração geral. Isso não é interessante porque o aluno às vezes não sabe o e-mail, né? Então, você vai estar criando um dificultador, né? Aqui também não é interessante restringir aos usuários do Seduc, porque às vezes ele não está entrando com e-mail institucional, né?
Aqui é interessante, nós vamos começar a limitar a uma única resposta. Então, no final, vai aparecer lá que o aluno já respondeu, e aí a gente tem certeza se ele fez ou não o nosso formulário. Então, coloque em limitar a uma única resposta. E aqui, editar após o envio, ver gráficos, também não. Aí eu vou para a segunda aba, apresentação. Aqui eu tenho a opção de colocar, mostrar um link para enviar outra resposta, no caso não, né? Mas o que é muito interessante é isso aqui, ó, mensagem de confirmação, onde você pode personalizar uma mensagem para o aluno receber ao final do preenchimento do formulário. Por exemplo, vou colocar aqui para ele: parabéns, sua resposta foi registrada. Professora Adriana Mayumi. Então, ele vai saber que a resposta dele foi registrada, foi enviada e que eu vou recebê-la, né? Então, é muito interessante a gente personalizar aqui a mensagem de confirmação. E aí, eu vou para essa terceira aba, que são testes. Na aba teste, que eu vou poder possibilitar colocar um gabarito na minha pergunta. Quando eu clicar aqui em criar testes, tá? Então, eu cliquei aqui em criar teste, ele já vai me dar esta opção, e aí eu vou salvar todas as minhas modificações. Quando eu voltar lá na elaboração do formulário, já aparece aqui para mim chave de resposta. E aí eu tenho a opção de clicar aqui, então, em chave de resposta, e aí ele vai colocar para mim quanto vai valer a minha pergunta em pontos. Por exemplo, eu quero que essa pergunta tenha um valor de 2 pontos. Então, eu vou colocar aqui e eu vou selecionar qual é a opção correta para autocorreção do formulário. Por exemplo, aqui é a alternativa C. Então, ele já me dá aqui a confirmação de que eu cliquei na alternativa C, que esta é a alternativa correta. E eu também tenho a opção de adicionar um feedback de resposta. Então, eu já coloquei o feedback aqui no meu Word, vou só copiar ele e colo aqui para o meu aluno, quando ele receber, se ele acertou ou se ele errou a questão, por que ele acertou, por que ele errou, e aí ele vai ter este feedback, essa devolutiva imediata após o envio do formulário. E isso é muito interessante, né? Ele já ter essa autocorreção. E aí, não esquecer de colocar aqui concluído, ok? Então, ela já ficou, a resposta já ficou armazenada. Como é que eu vou ter certeza? Eu venho aqui à direita, neste olhinho, aí ele vai abrir para mim como é que o aluno visualiza este formulário. Então, é deste jeito que eles vão visualizar. Então, por exemplo, aqui, vou colocar... aqui tá errado, ó, eu coloquei a opção 1, tem que deixar em parágrafo curto, né? Mas depois eu vou modificar. Por exemplo, eu sou uma aluna do 9º ano A, e eu vou colocar aqui que são musgos. Eu vou enviar, e aí já aparece pra mim aquela mensagem que eu criei, personalizada, e aparece pra mim ver a pontuação. Quando eu clicar em ver pontuação, no caso aqui pra mim está 0 de 2 pontos. Então, porque eu errei a questão, né? E aí aparece pra mim errada, ela fica em vermelho. Se ela estivesse certa, ela estaria em verde, né? E aqui embaixo o feedback, por que ela está errada, né? Então, aparece o HIV, que seria a resposta certa, pois é um vírus e vírus não possuem células. Então, a devolutiva ela é imediata para o aluno, certo? Aí eu volto lá pro formulário e eu vou estar mostrando outras funções muito interessantes, tá? Como aqui no cantinho, nesses 3 pontinhos, eu tenho a opção de fazer uma cópia do meu arquivo, o que é muito interessante, porque, por exemplo, mesmo que eu esteja fazendo 6º anos, dividindo com outros professores, eu posso criar um link para cada professor, cada um fica com o seu e não precisa dividir depois a edição, compartilhamento do formulário. Né? Eu tenho essa opção, então, de criar uma cópia e ele gera lá uma cópia idêntica, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, foi o Rafael que fez e ele quer compartilhar com a Elisângela. Então, ele coloca que essa cópia é a dela e aí ele vai estar enviando para ela este link. Quando os alunos dela responderem, vai estar dividido, né? Então, tem essa opção de fazer uma cópia do arquivo.
Outra opção muito interessante, que muitos já estão usando, é aqui. Quando você clica em enviar, você clica em compartilhar a edição. Como? Aqui, adicionando colaboradores, né? Então, eu vou colocar aqui, adicionar colaboradores. E aí, aparece aqui pra mim quem que eu vou adicionar. Aí, eu preciso cadastrar um e-mail da Gmail de algum professor, daqueles que eu vou compartilhar. Por exemplo, aqui, quando eu coloco as primeiras letras, já me puxa vários professores, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não cadastrar professores errados, tá? Por exemplo, aqui, vou colocar... vou compartilhar comigo mesma, ó, com o meu Dream My Own, tá? Aqui nem pode, porque depois eu não vou conseguir, porque é da Yahoo, mas só pra gente ter um modelo. E vou colocar aqui no final, enviar. Tá? Aí ele fala que tá fora da empresa, se eu quero compartilhar mesmo assim. Como é só um teste, eu vou compartilhar, mas depois eu não vou conseguir mexer, tá? Então, compartilhei a edição, né? É uma alternativa a mais, né? E aqui mesmo, em enviar, eu vou mostrar pra vocês também, aqui na segunda aba, que é essa opção. Se você deixar esse link comprido, para colocar na agenda, para enviar para o aluno, né? É um pouco, dá uma dificuldade a mais. Então, eu tenho a opção também de fazer o URL curto, né? Então, ele fica bem curtinho e fica mais fácil de estar enviando para as pessoas, né? Então, eu coloco aqui copiar, e aí eu posso enviar direto no WhatsApp, posso enviar no e-mail, né? Eu tenho essa opção de deixá-lo mais curto, tá? Outra funcionalidade que nós passaremos a fazer o uso é esta aqui, ó. Aqui tá vendo nessa barra direita, o último ícone, que é adicionar uma sessão. Então, vamos supor que eu tive 2 aulas no centro de mídias, conteúdos diferentes, e aí eu quero, então, dividir o meu formulário, para ele ficar visualmente melhor para o aluno, para eu poder separar por aula, mesmo sendo no mesmo formulário. Então, eu tenho essa opção de adicionar uma sessão. Quando eu clico nela, vocês vejam que aqui em cima aparece que esta é a sessão 1 de 2, e aqui embaixo vai ser a sessão 2 de 2. Então, eu volto lá, eu coloco, por exemplo, aquela primeira minha foi células, né? Aqui eu vou colocar que vão ser, eu vou dar continuidade, aqui eu vou falar das organelas celulares, né? E aí eu coloco, então, o tema, vou lá de novo, porque a habilidade vai mudar, então eu pego o meu roteiro novamente, coloco ele aqui na descrição com as informações e as instruções para o desenvolvimento dessa nova sessão. E aí eu sigo com as minhas perguntinhas novamente. Vou fazer mais uma. Aqui já coloquei o nome lá em cima, precisa de novo? Não, não precisa, então eu posso entrar direto nas perguntas. Vamos supor que eu vou pegar essa segunda pergunta, pego ela aqui, colo ela, vou lá novamente no meu arquivo, pego as alternativas, copio, colo as alternativas, coloco as questões como obrigatórias, e aqui eu já coloquei que lá um teste, então tá vendo? Já aparece chave de resposta. Então, essa questão também vai valer 2 pontos, e eu também quero adicionar um feedback. Então, eu vou lá, já tenho ele prontinho aqui, quando eu fiz o meu documento de Word com as perguntas que eu queria utilizar neste momento, colo e salvo, né? E aí eu vou selecionar a minha alternativa correta. No caso aqui, a alternativa D. Então, eu coloco aqui, que é a D, e coloco concluído, né? Vou novamente para visualizar se tá tudo certo do jeito que eu queria. Ah, já colocou que já respondeu, porque eu já respondi uma vez, né? Mas depois você pode estar reenviando e confirmando se está tudo certo, né? Outra opção, e para finalizar o meu formulário, eu quero colocar uma imagem. Então, eu coloco ali na setinha de desenho, de imagem, coloquei vídeo. Aqui, ó, nessa aqui, adicionar uma imagem. Aí, aparece essa tela para mim que fala assim, ou você vai procurar do computador, ou você vai arrastar um arquivo até aqui. Arrastar é mais simples, né? Eu diminuo aqui a minha tela, diminuo a outra, aí eu pego a imagem que já tá aqui na minha área de trabalho
e arrasto ela para dentro do meu formulário. Aí ele já, né, procura essa imagem, seleciona essa imagem e ela vai aparecer aqui para mim. E eu posso colocar um título, né? Por exemplo, aqui é célula animal versus célula vegetal. Aí eu vou finalizar com essa imagem, né? Então eu coloco aqui, vocês vão ver que todas as alterações aqui já aparecem como salvas, né? Então tudo que eu faço dentro do meu formulário, o sistema já vai salvando as modificações, tá? Então eu vou vir aqui então, enviar, pego aqui o URL curto, copio e envio para o destino que eu quiser. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou à disposição. Um bom dia para todos nós.